Olá! A partir de agora você acompanha mais um Sessão de Leitura, o nosso programa semanal dedicado à literatura. E no capítulo de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o jornalista, escritor e editor Raimundo Neto. Hoje a nossa dica de livro é Quando o Amor é de Graça. É um livro de crônicas, né, Raimundo? Sim. Um prazer recebê-lo aqui no Sessão de Leitura. São crônicas, né, que você escreveu. Que crônicas são essas que falam sobre o quê? Que tem esse título aí, Quando o Amor é de Graça. Daniele, prazer meu estar aqui no seu programa. As crônicas desse livro, Quando o Amor é de Graça, foram publicadas anteriormente no jornal O Povo, né? Eu escrevo lá desde 2007 e eu escrevo crônicas de diversos tipos diferentes. Às vezes crônicas mais poéticas, mais líricas, outras mais intimistas, algumas narrativas que foram razão da publicação do meu livro anterior, que é Crônicas Absurdas de Segunda, mas o Quando o Amor é de Graça ficou a seleção das crônicas talvez mais intimistas mesmo, as mais subjetivas, que falam a respeito de vários temas, mas que por muitos deles passam por questões de amor. Não o amor homem e mulher, o amor romântico, homem com homem, mulher com mulher, não é isso não. Mas basicamente o amor ágape, né, que é aquela coisa mais ampla, né, uma relação mais ampla com a própria humanidade. Né? Aí são 47 textos, né? Um deles Sim. é intitulado O Feio. O que é que esse texto, essa crônica O Feio vai falar? No texto do Feio, eu começo falando que eu sou uma pessoa feia. E eu começo a dizer sobre essa questão de beleza, né? Existe um livro, inclusive, que comenta sobre essa questão do que é bonito, do que é feio, das questões estéticas. E aí eu faço uma brincadeira com isso, né? Porque justamente a característica da crônica é isso. É você brincar com as coisas do cotidiano, né? E o ser humano tem muito isso, essa coisa de, que fulano é feio e outro é bonito, né? E você depende muito do gosto. E aí eu falo um pouco sobre isso, da beleza que passa, da feiura que não passa nunca, né? E que aí se torna constante e fica até mais bonita com o tempo. Né? Então é legal essa abordagem, né? A beleza vai passar um dia, mas a feiura não, a pessoa sempre vai ser feia, né? Então não assusta ninguém, né? Entendi. Aí outro título também é A Maior Invenção do Mundo. Qual é a maior invenção do mundo? A maior invenção do mundo, na realidade, aí foi a escrita, né? É uma brincadeira que eu fiz, eu conto como se fosse uma coisa real, mas na realidade é mentira, né? De um pensador, um filósofo, que pensando sobre várias coisas do mundo e tudo, acaba que cria uns escritores, e os escritores é que contam a verdade das coisas durante a eternidade do mundo, né? Então a brincadeira da maior invenção do mundo é isso, é a escrita. Entendi. E no final vai ser a literatura, claro. Entendi. Né? E Tá Todo Mundo Doido, é uma crônica que vai falar sobre o quê? Essa crônica, ela passa por uma história meio que real, porque minha formação é como fisioterapeuta, né? E eu estagiei no Hospital Mental de Messejana. E aí eu conheci o mundo, o universo dessas pessoas com problemas mentais e tal. Então eu começo a fazer uma brincadeira e dizer que está todo mundo doido, né? E aí eu digo as vantagens de ser doido, né? É uma brincadeira. Né? A maior parte dessas crônicas, né, elas puxam muito, eu gosto de escrever muito puxando para o humor. Eu acho que o humor é uma coisa que fica, né, e que atinge mais as pessoas. E as pessoas precisam rir um pouquinho, mais leveza, né? A gente precisa levar a vida com mais leveza. Que é uma das características da crônica, né? A própria escrita com leveza, né? E com esse objetivo de emocionar de qualquer forma, né? A gente pode encantar, pode, de repente, deixar a pessoa até, às vezes, mais reflexiva durante o dia, né? Porque às vezes as pessoas se identificam, e como se identificam com o gênero crônica, né? Por isso que eu acho o gênero crônica maravilhoso. Mais próximo da realidade das pessoas, né? Do dia a dia. Eu acho que é facilzinho pega as pessoas. É curtinha, geralmente é uma fala mais fácil, com vocabulário mais simples, né? É uma leitura que você faz sem muito esforço. Uhum. Então, e o tema, né? Muitas vezes atinge a pessoa. Entendi. Também. E esse Confissão à Forca? Confissão, eu não me lembro do Confissão à Forca. Esqueceu. Eu esqueci. É uma confissão forçada, será? Mas eu tenho a impressão que é alguma coisa relativa a casamento. Entendi, por conta da forca, a brincadeira. Eu acho que deve chegar por aí. E o Literatura para quem? Literatura para quem? Eu faço um texto até interessante que eu coloco sobre o livro de autores cearenses, que isso foi feito durante um período que estava havendo uma discussão sobre literatura cearense dentro da universidade. Aí eu faço uma brincadeira sobre isso, né? A literatura serve para quê, para quem? Né? Então a gente faz uma brincadeira sobre isso, usando inclusive
títulos de obras de autores cearenses. Raimundo, aí você colocou quando o amor é de graça. Por que puxar para o amor e o amor é de graça mesmo? Quando é que o amor não é de graça? Olha, quando se escolhe um título de um livro, são vários fatores que podem interferir nisso, né? Tem um texto do livro que é O Amor é de Graça. É uma das crônicas onde eu faço um pensamentozinho sobre o amor, o fato da gratuidade, a importância da gratuidade. Será que o amor é de graça mesmo? Então, vem toda uma série de questionamentos, eu colocando até que o amor, por ser de graça, o verdadeiro amor, ser de graça, ele é muito raro e ele não sai barato. E aí, quando eu fiz esse título, as crônicas, elas têm uma graça. Né? Uma graça, que essa graça não necessariamente se refere ao humor, mas é com a beleza, porque a literatura é isso, né? É o que difere uma pessoa que escreve, um ser alfabetizado, de um escritor. O escritor escreve com um apuro literário, né? Existe um trabalho de estética, um trabalho de estilo que você impõe. E a pessoa que escreve, não, ela simplesmente faz um registro daquilo que ela pensa, enfim, e às vezes não está muito preocupada com isso. Então, essa graça tem a ver com esse apuro literário, essa preocupação também da gente dar um pouco de graça naquilo que a gente está escrevendo, produzindo, e graça na vida do leitor também, que vai ler esse livro. Entendi, legal. E aí, esse livro, ele foi escolhido para o vestibular da UVA do ano que vem? Como é que é esse processo? Esse livro já foi resultado, inclusive, do edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura, né? Ele foi contemplado, e a gente teve essa alegria agora, esse ano, da Comissão de Vestibular da UVA, escolher esse livro, entre outros também, são 5 livros que foram indicados, 3 deles sendo de autores cearenses. O meu entra na categoria crônica, mas também tem o Maílson Furtado, que é da poesia, e o Dimas Carvalho, que é no conto. E assim, a gente está indicado para o vestibular da UVA. Inclusive, eu já estou visitando escolas, a convite delas, para apresentar o livro, falar sobre o livro para os alunos. E é uma descoberta fantástica, né? Porque você pega aí adolescentes, né? Gente de 16 anos, 17 anos, 18, que está lendo o livro ou se encanta com o livro, né? E essa coisa de você ter o autor presente próximo, né? é muito importante, né? É muito interessante. Que isso já acontecia na época do vestibular da UFC, que havia aquela relação de indicações de livros de autores cearenses. Né? Antes do Enem. Antes do Enem, Porque o Enem tem muitas vantagens, mas uma coisa que foi negativa foi isso, né? Foi perder esse momento. Porque eu me lembro que os alunos, eles se encontravam com os escritores amigos nossos e a gente percebia aquela alegria de encontrar com o autor, né? Aquela coisa era diferente. Puxa, eu estou encontrando um autor vivo, né? Não é mais Machado de Assis, não é José de Alencar, não é Lima Barreto. Eu estou encontrando um autor vivo, eu estou conversando com ele sobre a obra. Aumentava o interesse dele de ler, né? De comprar. E eu percebia que eles ficavam extasiados e diziam assim, puxa, é possível ler uma obra de um autor cearense e gostar. Legal, bacana. E aí, quem se interessou, onde é que encontra Quando o Amor é de Graça? Onde é que pode? Quando o Amor é de Graça, ele foi publicado pelas edições Demócrito Rocha. Ele pode ser adquirido tanto na livraria do Jornal O Povo, na entrada do Jornal O Povo, na recepção do Jornal O Povo, mas quem quiser comprar também pela internet pode. Isso aí é para Fortaleza ou para outras regiões, outros estados, enfim, para todo o Brasil, que é pelo link. livrariaedr.org.br, Livraria EDR, Edições Demócrito Rocha, né? .org.br. E tem algum Instagram, alguma coisa? O Instagram, o meu, né? Que é interessante assim para poder acompanhar o que eu estou fazendo. Eu geralmente não limito a mim, né? Eu gosto sempre de divulgar o que outras pessoas estão fazendo, outros autores, outros lançamentos, eventos literários que acontecem em Fortaleza e outras regiões aqui do Ceará. Que meu Instagram é Raimundo com Y, Neto com 2 T's, 67. Raimundo Neto 67. Raimundo com Y, Neto com 2 T's. Eu vi aqui que você trouxe um outro livro, né? Outro livro de crônicas, Crônicas Absurdas de Segunda. Isso. Que segunda é essa? É a famosa segunda-feira, aquele dia da preguiça? Exatamente. A gente tinha aqui o Pirata, né? Que sempre disse que era a segunda-feira mais animada, mas eu digo que a segunda-feira mais animada era essa aí. Essa daqui? O que é que vai falar esse livro aqui das segundas-feiras? Eu fui convidado para escrever no Jornal O Povo em 2007. Exatamente, 2007. E a gente começou a escrever crônicas que era interessante, que eram crônicas com características
da crônica, todas as características da crônica, mas tinha um detalhe que era uma narrativa que ela era um pouco ficcional, ou era um tanto ficcional ou absurda, por isso crônicas absurdas. E era às segundas-feiras, né? Onde eu tinha a oportunidade de me encontrar, sempre o personagem das crônicas sou eu, me encontrando com algum personagem vivo ou morto da literatura, geralmente cronistas, e aí você tem a Raquel de Queiroz, eu converso com a estátua da Raquel de Queiroz, eu encontro no ônibus Antônio Bezerra Messejana com José de Alencar de mochila e tênis, eu encontro com Milton Dias, com Moreira Campos, enfim, eu encontro com essa turma toda, e personagens vivos também, né, como Jorge Pinheiro, Pedro Salgueiro, Ana Miranda, conversando sobre assuntos da cidade, falando sobre o que estava acontecendo na cidade naquele momento, usando um pouco da voz deles, daquilo que eles escreveram. Então era um exercício de intertextualidade que eu fazia, mas geralmente era mais animado, né? Era com humor, de acordo com o personagem. E rendeu que ele foi finalista do Jabuti, né? Então para mim foi muito, muito importante essa divulgação dessa obra. É uma das obras, com certeza, que eu tenho que tem mais peso, né? Assim, que as pessoas geralmente se referem mais a ela. E aí consegue também nos mesmos locais do Quando Amor de Graça? São adquiridos também no mesmo local, na livraria do Jornal O Povo ou pelo endereço que eu falei aqui da internet. Entendi. Sempre falou que está visitando muitas escolas, conversando com jovens, falando para divulgar esse livro. Como fazer para atrair mais esse jovem para a leitura, para a literatura? Ainda é possível, numa época de tanta tecnologia, tanto digital, as pessoas estão com preguiça de ler, né? Principalmente os jovens. Na realidade, a imagem ela toma muito espaço e muito tempo, né? E a leitura exige uma habilidade, exige uma qualidade, que isso é colocada na escola. Os professores fazem isso. Eu creio que os professores, muitos deles, com muito esforço, conseguem fazer isso, conseguem encantar. Porque a primeira forma de você encantar o jovem para ler é você lendo. Né? Não adianta, por exemplo, eu sou pai e dizer para o meu filho, olha, você tem que ler, e eu estou ligado só no futebol e na televisão, no streaming do Netflix. Não rola. Então, assim, é diferente você chegar, poxa, vamos ler juntos. Né? Isso desde criança, né? Inclusive existem pesquisas que asseguram que a criança até os 10 anos é o melhor momento dela ser formada como leitora. Então os pais têm responsabilidade uma grande, grande responsabilidade, né? E que geralmente a gente bota para a escola, né? Eles acham que a escola vai fazer tudo. Tanto que recentemente teve uma influencer nos Estados Unidos que falou que leu o Memórias Póstumas de Brás Cubas e ficou encantada com Machado de Assis. Aí todo mundo começou a comprar, né, isso aí. Eu digo, gente, isso é bom e ruim. É bom porque as pessoas vão ler Machado de Assis, as pessoas de repente se sentiram influenciadas por aquela influencer, né? Mas assim, poxa, esse trabalho é feito todos os dias na escola. Por que não funciona? Precisa vir uma influência de fora. Porque não viraliza, né? Só viraliza quando Por que dentro de sala de aula isso não acontece? Né? E eu sei que acontece em algumas pessoas. Eu digo isso porque assim, eu já participei em vários momentos de trabalho com alunos que você vê os olhos deles brilhando por causa daquilo. Porque só encanta quem está encantado. Quem não está encantado, é obrigação, aquela coisa, não consegue contaminar ninguém. Né, com ser exemplo, esse processo, né, Raimundo? Tem que ser exemplo, tem que gostar. E eu acho que esse momento aí, esse momento todo de conexão louca que nós estamos vivendo, isso vai passar. Eu acho que vai ter um momento que as pessoas vão sentir que tem que parar e sair um pouquinho. Hoje está tudo muito novidade ainda, mas eu creio que vai chegar um momento onde as pessoas vão ter que parar. Você vê que alguns países do mundo já estão refletindo sobre o uso do livro digital, que nunca de verdade emplacou. Como as pessoas diziam, o livro físico vai acabar, Não emplacou. Até hoje estão tentando empurrar. E alguns países do mundo já estão vendo que isso não está funcionando. Está voltando o livro físico para as escolas, né? Por vários aspectos. Né? Então, eu espero que seja positivo. Não é porque eu seja apegado a livro físico, não. Eu quero que as pessoas estejam lendo. Se é físico, no digital, mas o importante é que não deixe de ler. Porque isso acrescenta para a pessoa na forma do desenvolvimento dela, mas não só nisso. Nas habilidades cognitivas também. O cérebro funciona de uma forma diferente. Legal, legal. Raimundo, foi um prazer recebê-lo aqui no Sessão de Leitura. Adorei o nosso bate-papo e as dicas Quando o Amor é de Graça e Crônicas Absurdas de Segunda. Isso. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Igualmente, fico muito feliz de estar aqui. O Sessão de Leitura de hoje fica por aqui. Você continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.